Uma boa tarde a todos e também aqueles que estão nos assistindo. Que Deus possa nos inspirar, que Jesus possa nos amparar e que nós possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Como será o meu dia de amanhã? Vocês já se questionaram quanto a isso? Como que eu estarei? Será que eu vou colher amanhã aquilo que eu estou plantando hoje? Josué, esse amigo de todos nós que frequentamos essa casa, e as suas mensagens, que é tema das exposições desse mês, nos trouxe, em agosto de 2010, uma linda mensagem, que ele nos dá algumas dicas, alguns esclarecimentos de que como será o nosso dia de amanhã. E ele começa essa mensagem dizendo assim: muitos se deixam corroer pela angústia que surge da incerteza dos acontecimentos vindouros, preocupações com a saúde, com questões de ordem material, intricados relacionamentos emocionais, responsabilidades que nos pesam os ombros. É natural, diz ele, certa ansiedade com o amanhã, o que nos pode tornar mais atentos às situações e, estudando-as com cuidado, tomarmos as medidas preventivas à segurança dos resultados almejados. Realmente é bem natural, isso é algo comum a gente se preocupar de como será amanhã, pois a gente não sabe o que a gente traz de outras vidas. A gente não tem acesso a esses registros. Não sabemos se no futuro nós vamos ter saúde. Não sabemos se no futuro nós teremos um teto para morar. Não sabemos se a gente vai ter recurso financeiro para suprir as nossas necessidades. Não sabemos se seremos uma boa mãe ou um bom pai. Mas, como nos disse Josué, embora seja natural essa nossa preocupação, essa nossa ansiedade com o amanhã, nós devemos estar atentos. Veja uma palavra que ele usou. Devemos estar atentos a todas as situações que nós estamos passando, para estudá-las com cuidado. E que a gente tome as medidas preventivas para que no futuro nós tenhamos uma vida melhor. O que ele nos pede? Que a gente se observe, que a gente faça essas reflexões internas e veja, por que eu estou passando hoje? Por que será que hoje eu tenho tal doença? Quais sentimentos que passam, que eu sinto? Esses sentimentos ruins que eu ainda tenho, por que eu os tenho? Por que isso tudo desencadeia tal situação? Por que eu não consigo ter paciência? Por que eu não escuto mais as pessoas? Por que eu sou tão braba? Por que eu me queixo tanto? São situações, perguntas que a gente tem que se questionar para construir um futuro melhor. Outra coisa, se eu percebo que eu tenho essas dificuldades, que eu trabalhe agora, para que eu não venha sofrer depois. Se eu faço essa autoanálise e vejo que eu sou uma pessoa estressada, que eu sou uma pessoa nervosa, por exemplo, eu tenho que trabalhar esses sentimentos em mim para que eu possa me tornar uma pessoa mais pacífica, uma pessoa que tenha mais paciência.
Porque não tenham dúvida, se eu continuar agindo assim, estressadamente, eu vou desenvolver no futuro uma úlcera ou até um câncer. Eu preciso me observar hoje. A partir do momento que eu me dou conta dessas situações que eu tenho que me trabalhar, já trabalhando, eu já estou construindo um futuro melhor. Eu estou tentando domar as minhas imperfeições. Todos nós temos algo para trabalhar, gente. Nós não estamos nesse planeta a passeio. Nós estamos aqui porque nós temos um objetivo maior, um objetivo de vida. E dentre deles é trabalhar aquilo que não está de acordo com as leis de Deus. Então, essa minha brabeza, essa minha falta de paciência, essa minha falta de indulgência, essa minha falta de benevolência, essa minha falta de caridade, eu vou ter que trabalhar isso em mim, para que isso tudo vire bons sentimentos. Diz Josué ainda, importa é que não nos esqueçamos de que há um direcionamento atendendo à lei de causa e efeito. Isso ele também diz, por que ele fala isso? Porque a gente também precisa entender que se hoje eu passo algumas situações difíceis, alguma coisa eu plantei lá no passado. Ninguém colhe na seara alheia. Se eu tenho algumas dificuldades materiais, algumas dificuldades de relacionamento, se eu não consigo certas situações ou até passo por alguma doença, no passado eu deixei situações inacabadas ou fiz algo errado, equivocado. E hoje eu não estou pagando, eu estou me educando com essa situação difícil. Se hoje eu tenho dificuldades no relacionamento com o filho, quem sabe, na vida passada, eu fiz algo para ele. Eu o traí, eu o feri, eu lhe magoei. E hoje eu tenho dificuldade. Então, o que eu tenho que fazer? Aceitar isso como algo, essa dificuldade, não fazer nada? Não. Eu tenho que, nesse momento, aproveitar a oportunidade e mudar isso tudo. Reverter essa situação. Porque o que a gente leva daqui são as situações bem resolvidas e aquelas que a gente vai ter que voltar para refazer. Que a gente então não perca as oportunidades para fazer esses reajustes. E Deus, ele não castiga ninguém. Deus é um pai amoroso que educa seus filhos e nós não aprendemos muitas vezes pelo amor. Aí a gente passa por alguma situação difícil, porque a dor, às vezes, na maioria das vezes, ela nos acorda. Ela nos faz ver que a gente tem que mudar aquilo que a gente tem feito. Então, a dor tem esse papel de nos educar. Razão, diz também Josué, de muitas angústias da alma que inconscientemente afloram no dia a dia, pois que no âmago da alma sabe-se que o momento da reparação ou da expiação aproxima-se. É quando a gente faz essa autoanálise e percebe que essas situações que nós estamos vivenciando são resgates, são reparações necessárias para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa continuar. E cabe a nós, diante das faltas cometidas lá no passado, expiar aquilo que não está certo. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente sente dor, por isso que a gente tem algumas doenças. Que a gente fez algo lá no passado, num passado recente, talvez ontem, como também num passado
mais distante, como uma vida passada. E cabe a nós, pessoal, isso que fique bem claro hoje, cabe a nós resolvermos esses problemas, essas situações que a gente tem. Porque muitos momentos da nossa vida a gente diz que a culpa é do outro. Porque hoje eu estou passando por alguma dificuldade. Foi ele que me fez assim. Foi ele que fez eu ser uma pessoa irritante, uma pessoa agressiva. Foi ele que fez com que eu dei um tapa, que eu agredi alguém. E não é. Se nós temos problemas, se nós temos dificuldades, cabe a quem resolver. Se o problema é meu, quem é que tem que resolver esse problema? Eu. O problema é meu, cabe a mim resolver. Nós é que temos que desatar os nós que a gente fez. O médico, ele nos ajuda. Mas quem é que tem que tomar o remédio? Nós. O professor, ele educa, ele ensina. Mas quem é que tem que aprender a lição? O aluno. O banco, ele nos ajuda, nos socorre quando a gente está em dificuldade financeira. Mas de quem que é a dívida? Nossa! O sinal de trânsito, ele nos orienta. Ó, agora é tal rua que passa, tais veículos de tal rua, tal pedestre de tal situação. Mas quem é que tem que obedecer aos sinais? Eu? A religião, ela nos esclarece. Mas quem é que tem que cumprir, tem que seguir o que nos é orientado? Nós. Os problemas que a gente passa, as dificuldades que a gente passa, no final a gente vai ver que são alavancas para o nosso progresso. Porque senão, vocês sabem o que ia acontecer? Nós não ia fazer nada. Nós ia ficar em casa, sentado, com a perna para o ar, tomando chimarrão. Então, os problemas nos fazem nós nos mexermos. Sairmos dessa situação de acomodação. E a dor que a gente passa, ela tem o papel de nos acordar. O problema, ela tem uma lição dentro dele, uma lição oculta, que nos leva para um objetivo maior. Então, quando a gente sentir que a gente tem dificuldades, que a gente passa por problemas, que a gente tem uma doença, que a gente passa por situações penosas na vida, que a gente repense o que a gente está fazendo da nossa vida. É hora da gente mudar o rumo, pensar diferente, buscar outros caminhos. Buscar ajuda, orientação, é hora da gente se mexer. Tem uma frase de um espírito chamado Neio Lúcio, através de Chico Xavier, que nos diz assim: a dor, em todas as ocasiões, é serva bendita de Deus, que nos procura, em nome dele, a fim de levar o efeito dentro de nós, o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. Quem cria essas situações dolorosas para nós, essas dificuldades que às vezes a gente passa, em muitos momentos somos nós mesmos. Nós que criamos essa situação. E depois a gente se revolta contra Deus. Por quê? E a gente precisa ver, se dar conta, que Deus é um Pai amoroso, que nos ajuda sempre. Cabe a nós seguirmos as suas leis. Não tenham dúvidas que se nós mudássemos para melhor, se nós nos tornássemos pessoas melhores, a gente pode, daqui para frente,
amenizar muitas situações que a gente ainda tem para passar. Às vezes a gente vem para desenvolver uma doença terrível, mas eu cheguei aqui, nesse planeta, e fui uma pessoa boa. Eu posso amenizar muito. Às vezes eu vim para perder o meu braço inteiro, mas eu, como fiz situações boas, ajudei, cooperei com o meu adiantamento, cooperei com o adiantamento do outro, eu perco só um dedo. E isso é injusto? Não. Deus, na sua bondade, permite que pelo nosso reajustamento a gente amenize situações que a gente tem para passar. Então vejam, continua Josué. Tem-se no hoje a chave do amanhã. E no futuro, podemos então preparar dias melhores. Olhem que beleza isso. A gente tem condição de preparar o nosso futuro. Preparar algo bom para nós. É justo isso? Justíssimo. A cada um será dado conforme as suas obras. O que eu plantei, que era a nossa pergunta inicial lá, é o que eu vou colher. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Vejam como é bom isso. Está nas minhas mãos, não dos outros. Eu posso fazer um futuro melhor para mim. Tá? Cabe somente a mim, eu que vou plantar. É fundamental viver-se com uma postura cristã. Aqui Josué começa a nos dar dicas para o nosso futuro melhor. Viver-se com uma postura cristã de respeito ao próximo e a si mesmo, de benevolência e de compreensão das fragilidades humanas. O que é a postura cristã? O que é ser cristão? É ter um comportamento cristão, seguir, entender os ensinamentos de Jesus e principalmente tentar colocá-los em prática. É difícil seguir Jesus? É difícil fazer o que ele nos ensinou? Não é difícil. Trabalhoso, como nos diz Haroldo Dutra Dias, é trabalhoso. Dá trabalho ser uma pessoa melhor. Mas é aí que vai valer a pena. Tudo aquilo que é fácil, a gente não dá valor. Tudo que é trabalhoso, que a gente teve que conquistar, tem um gostinho diferente. E Deus faz assim conosco. O que nos retarda? O que nos impede de que a gente faça isso? Se torne cristão? Vocês sabem o que nos impede? A gente se surpreende quando ouve. Às vezes é um beliscão na gente. Sabe o que falta para a gente ser cristão? A nossa vontade. A gente tem pouca vontade. E os Espíritos nos dizem que bem poucos esforços nós devemos fazer, bem poucos esforços. São as palavras deles. Algumas vezes com pouco esforço, nós venceríamos essas imperfeições que ainda estão em nós. Então vejam, para mim ser paciente, benevolente, se eu fizer um pouquinho, eu vou tornando aquela atitude um hábito, todos os dias, um pouquinho. Se eu acordo de manhã emburrada, que eu passe a sorrir. Vai se tornando um hábito e automaticamente a gente vai sorrindo mais. Às vezes a gente tem que se impor essa situação para que a gente adquire aquele hábito. Jesus, ele não quer admiradores. Ele não precisa da nossa admiração. Sabe o que ele quer? Seguidores. Sabe por que ele quer que a gente siga ele?
não é por ele se achar melhor que os outros, é porque ele sabe que nós vamos ser felizes. Então o que ele nos pede? Vamos, me sigam, façam o que eu faço, ajam como eu agiria, que vocês vão ser mais felizes. E não é isso que a gente quer, ser mais feliz? Então por que a gente não faz? Por que a gente retarda tanto essa nossa caminhada? Por que a gente cria tantos embaraços? Respeito ao próximo. O que Josué quis dizer com isso? Postura cristã de respeito ao próximo. Que eu faça ao outro aquilo que eu quero que façam para mim. Simples assim. É fundamental viver-se com uma postura cristã, então, de respeito ao próximo. Benevolência e de compreensão das fragilidades humanas. O que é benevolência? Ter boa vontade, complacência, condescendência, ter mais afeto, estimar o outro. É entender que o outro é alguém como eu. Eu ainda erro, eu ainda tenho dificuldades, eu ainda não consigo fazer tudo aquilo que Jesus fazia. Então por que eu vou exigir do outro que o outro seja perfeito, se eu não sou perfeito ainda? Quem é que precisa do perdão de Deus? Quem é? Vamos fazer uma enquete. Quem é aqui que acha que precisa do perdão de Deus? Porque ainda tem dificuldades. Quem acha? Ninguém acha que precisa? Então por que a gente não perdoa o outro se a gente precisa do perdão de Deus? Eu preciso. Eu ainda tenho situações em mim que eu tenho dificuldade. Eu preciso que Deus me perdoe. Então por que eu não desculpo o outro se eu preciso? Vejam, são situações simples, trabalhosas, mas simples. Há que se ter atenção e cuidado, jamais medo e incertezas, pois somos destinados à evolução e à felicidade. Essa confiança que a doutrina espírita nos traz, da vida além da vida, que todos nós somos fadados à perfeição, que todos nós seremos perfeitos um dia, embora cada um escolha uma caminhada diferente, todos nós vamos chegar ao mesmo fim. É isso que Josué nos traz. Todos nós somos destinados à evolução e à felicidade. Quando nós chegarmos nessa perfeição relativa, todos nós vamos ser felizes. Essa segurança que a doutrina nos traz e que Josué nos relembra, é muito bom a gente ter esse consolo. Claro que isso não sirva para que eu sei que eu estou errado, mas como eu tenho bastante tempo ainda, eu tenho a eternidade para me melhorar, eu não vou fazer nada nessa vida, eu faço na outra. Não! Que a gente busque se modificar agora, porque mais cedo nós vamos chegar lá. Mais cedo nós vamos ter uma felicidade plena. Porque mais cedo eu vou deixar as dificuldades aqui e eu vou me aproximar de Deus. Quanto mais perfeita eu sou, mais eu me aproximo dele. Então que a gente busque refletir sobre essas situações. Confiar em Deus é outro lembrete que Josué nos traz. Confiar em Deus e buscar entender suas leis, esforçar-se cotidianamente para vivenciá-la, é um bom caminho para a segurança e harmonia na vida e para as relações interpessoais, emocionalmente equilibradas. Ele nos pede, ele não diz assim, amanhã tu acorda perfeito. Josué nos lembra que a gente deve se esforçar
todos os dias, todos os momentos, para que a gente vivencie os ensinamentos de Deus. E que se a gente esquecer o que eu tenho que me melhorar, qual é o ensinamento de Deus que eu preciso me lembrar? Qual é o primeiro dos mandamentos? E que Jesus depois reafirmou, completando ele: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente cumprir só esse, amar o meu próximo como eu me amo, fazer ao outro, eu gostaria que me fosse feito, já está sendo maravilhoso para nós. Viver com equilíbrio, ele lembra também. Isso é muito importante. Tudo aquilo que é demais faz mal. Se a gente fala demais, se a gente come demais, se a gente bebe demais, se a gente faz algumas situações excessivamente, tudo que é demais, se a gente trabalha demais, tudo que é excessivamente faz mal. Então que a gente viva com mais equilíbrio. Use, tenha somente o necessário. São situações que nos fazem pensar. Que a gente tenha também relações afetivas, isso é muito importante, pautadas no equilíbrio e na confiança. Que a gente confie nas pessoas, daquelas que a gente sabe que dá para confiar. Que a gente respeite mais o próximo. Respeite os nossos filhos, respeite aquele que convive conosco. Meus irmãos, somos filhos de Deus, Josué continua, e devemos confiar na sua predestinação. Procuremos agir com fé e confiança. Fazer a nossa parte, que Deus faz a parte dele. Deus faz. Nos ligar mais a Deus. Quem lembrou hoje de agradecer, como o Antônio falou, por esse dia belíssimo? O sol, a gente tem condições de perceber o sol lá fora, aquecendo, ajudando tantas pessoas que hoje estão em dificuldade, porque as águas entraram nas suas casas. Olha o presente que Deus nos deu, esse sol brilhando lá fora. Confiar que se hoje eu passo por alguma situação, eu tenho que passar, mas que eu vou fazer de tudo para superar essa dificuldade. Sair daqui da casa espírita que nos fortalece, que nos ajuda a fazer esse elo com Deus, que a gente saia daqui predispostos a essas mudanças internas, principalmente, e também externas, naquilo que a gente tem que fazer de melhor. E o que a gente fizer, que a gente faça o melhor que a gente possa fazer. Não há o que temer no amanhã. Temos é que nos esforçar para viver no bem. Olha que Josué termina o seu texto, a sua mensagem. Não há o que temer no amanhã, mas que a gente se esforce para viver bem o dia de hoje. Por quê? Porque ele sabe que a gente vai colher amanhã o que a gente plantou hoje. Então, se eu trabalhei no bem hoje, amanhã eu só vou ter louros para colher. E que a gente também trabalhe, ele encerra a mensagem, por espalhar o bem por onde a gente ande, pelo caminho por onde a gente ande. Isso também cabe a nós também temos responsabilidade quanto a isso. Se hoje nós estamos numa casa espírita, ouvindo essa mensagem de luz, de esclarecimento, nós temos o compromisso lá fora de levar essa mensagem para aqueles irmãos que estão lá fora, que não puderam aqui estar. A mensagem do amor, da
paz. Nós somos os discípulos de Jesus lá fora, lembrem sempre disso. Nós, como os filhos de Deus, não somos só filhos de Deus aqui dentro da casa espírita, não. Então vamos agir como filhos de Deus. Nos Estados Unidos, o Dia dos Namorados, ele é comemorado dia 14 de fevereiro. Não é aqui como nós, dia 12 de junho. É dia 14 de fevereiro. E lá as pessoas não costumam dar... Aqui virou um comércio, né? Só dá presente, mas lá eles dão muito cartões. E as pessoas, não é só os namorados, são todas as pessoas se trocam cartões. E um felicitando o outro, um encorajando o outro, um desejando coisas boas para o outro, né? E tinha um garoto, um menino, que ele vivia muito calado dentro da sala de aula. Ele era um menino retraído, assim, ele não tinha muitos amigos. E um dia, ele chegou em casa e disse para a mãe dele que ele queria fazer um cartão para cada um dos colegas dele. E aí a mãe dele disse assim, meu Deus, ele vai fazer um presente para cada um dos colegas. E como ele não tem amigos, ele não vai receber nenhum. Ele vai vir para casa triste, ele vai vir para casa chorando. E eu é que vou ter que tentar ajudar ele a resolver esse problema. Mas, como o menino queria presentear os seus colegas, a mãe comprou papel, cola, lápis de cor e ajudou o menino a fazer 35 cartões. E o menino foi para a escola lá no dia 14 de fevereiro. Foi para a aula. Terminou a aula. Lá veio todos os colegas, o grupinho de colegas assim na frente, conversando, cantando, contando as coisas. E lá vinha, então o menino, o filho dela, que o nome dele era Shed, vinha atrás, de cabeça erguida, mas não vinha pulando, nem saltitando, vinha sozinho atrás. E a mãe disse, viu, eu não falei? Ele ia fazer os cartões para os outros e não ia receber nenhum. Ainda bem, pensou a mãe, que eu fiz os biscoitinhos que ele tanto gosta. Assim, ele vai chegar em casa, né? Vai chegar triste, mas vai ter uma coisinha boa para ele comer. Quando o menino entrou em casa, e a mãe esperando, então, que o menino entrasse chorando, reclamando, ela já foi logo dizendo, filho, olha o lanchinho gostoso que eu preparei para você. E Shed, então, não prestou atenção no que a mãe disse. Apenas disse assim, nenhum. E ela viu, então, que realmente ninguém tinha dado nenhum cartão para o menino. Mas ao invés do choro e das lágrimas, o menino disse assim, eu não esqueci nenhum. Todos receberam o meu cartão. O que dá para a gente ver nessa história? O menino, ele fez a parte dele. Ele, esse menino, conseguiu fazer o que poucos de nós conseguem. Ele era um menino altruísta. Ele conseguia dar sem nada receber. Pode ser que essa atitude, em algum momento da vida daquelas crianças que receberam o cartão, aflore os bons sentimentos e elas percebam o que elas estavam fazendo com o coleguinha. Mas nem por isso, por essas atitudes infelizes dos colegas, o Shed deixou de fazer aquilo que cabia a ele a fazer. É com esse convite que eu deixo para vocês hoje. Vamos nós fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Talvez a gente não colha nessa vida, mas com certeza, na vida futura, a gente vai colher. Hoje é o momento da gente procurar rever esses conceitos errados que a gente tem. Que a gente
Busque se melhorar internamente, ter pensamentos bons, buscar ter uma vida melhor, claro, buscar um trabalho, que a gente refaça essas coisas que não estão certas ainda em nós, que a gente aprenda a ler livros bons, bons livros, que a gente opte por músicas melhores. Sabem por quê? Porque a partir dos nossos pensamentos em harmonia, em equilíbrio, a gente vai ter a companhia de espíritos mais elevados. Então que a gente comece a ter atitudes melhores. É o nosso tempo. É agora, gente. É o tempo que a gente tem para que a gente ame e ensine o amor. É esse o convite, é essa a oportunidade, e que principalmente a gente aprenda a amar dentro de casa. Tem um casal conhecido meu, eles tiveram o primeiro filho, o menino é inteligente, quietinho, educado, e tiveram uma segunda filha, e a menina gosta de bagunça, responde, grita, esperneia, xinga, briga bastante. E um dia, depois de uma crise que a menina deu, na hora do almoço, o pai foi até o quarto com os filhos e com a esposa. E disse para ela um ensinamento que cabe a todos nós. Que toda família tem dificuldade. Toda família tem desafios, mas que se nós cultivássemos um sentimento, vejam bem o que esse pai disse para essa mãe e para essas crianças. Se a gente cultivar um sentimento, que é o amor, a gente vence todas as dificuldades. A gente supera todos os desafios. Então que a gente saia daqui hoje motivado, para a gente não cobrar do mundo um mundo melhor, mas que a gente seja essa mudança que a gente espera do mundo. Vamos nós mudar, vamos nós nos melhorar, vamos nós amar mais. Deus possa nos envolver e nos ajudar nessa tarefa belíssima que é o nosso autoaprimoramento. Obrigada pela atenção de vocês.